tema da nossa mensagem hoje é luz na mente, a necessidade de retornar à palavra de Deus. Luz na mente, a necessidade de retornar à palavra de Deus. E nós estamos aí nos aproximando do dia da Reforma Protestante, então esse é um tema muito propício, porque a proposta da Reforma é um retorno às Escrituras Sagradas. Abra aí a sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta. Segunda Timóteo 3, versículo 14 ao 17. Esteja acompanhando atentamente a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor, porque nós dependemos de Ti, Pai. Em nós nada temos, e nós suplicamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor fale conosco. Suplicamos ao Senhor para que, por meio da Tua palavra, o Senhor possa iluminar a nossa mente e nos dar entendimento, Pai, daquilo que o Senhor requer de nós. Que o Senhor também aqueça o nosso coração, ó Pai, para que possamos viver com santidade e glorificar o Teu santo nome. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, Deus gera avivamento pela pregação da palavra de Deus. O Senhor, Ele declara que a sua palavra é fogo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Isso está em Jeremias capítulo 23, versículo 29. E uma das propriedades do fogo é que o fogo ele ilumina. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Significa que a palavra de Deus é lâmpada e luz para nos iluminar, nos esclarecer e nos conduzir. O salmista, no Salmo 19, versículo 8, diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Significa que a palavra de Deus, ela é suficiente e ela é eficiente para nos dar a visão espiritual. Ela é eficiente e suficiente para abrir os nossos olhos espirituais. De maneira que luz na mente significa ter o intelecto, a mente iluminada, esclarecida pela palavra de Deus. E querido irmão, enquanto não houver luz na mente, enquanto não houver um retorno à palavra de Deus, também não haverá avivamento para nós. Entenda, ser cheio do Espírito requer que vivamos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mas é impossível viver de acordo com a palavra de Deus se nós
não temos nenhum compromisso com essa palavra. Se o nosso conhecimento da palavra de Deus é raso e superficial, como poderemos viver de acordo com essa palavra? Esse texto que nós acabamos de ler mostra o quão essencial é a palavra de Deus na vida da igreja e mostra para nós a urgente necessidade da igreja evangélica se voltar para as Escrituras sagradas de todo o coração. Se nós desejamos um avivamento verdadeiro, precisamos nos voltar para as Escrituras. Só assim nós encontraremos luz para a mente e direção para a caminhada cristã. Pois bem, vamos entender aqui esse texto. Nós sabemos que o jovem pastor Timóteo, ele era pastor na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo plantou aquela igreja e pastoreou a igreja ali na cidade de Éfeso por cerca de 3 anos e depois enviou Timóteo para lá. E Paulo então escreveu essa carta aqui para Timóteo exatamente para orientar aquele jovem pastor no pastoreio de uma igreja tão importante. E nessa carta aqui, o apóstolo Paulo ajuda Timóteo a tratar de uma série de questões doutrinárias que foram levantadas naquela igreja por falsos mestres. Os falsos mestres são homens que distorcem a palavra de Deus. E esse tipo de gente existia, irmãos, ali no século I, no tempo de Paulo. E esse tipo de gente continua existindo hoje, no meio das nossas igrejas, distorcendo a palavra de Deus e ensinando heresias, doutrinas contrárias à vontade de Deus. E Paulo, então, vai mostrar que a única maneira de derrotar as mentiras, a única maneira de derrotar a falsa doutrina é por meio da luz da verdade, é por meio da palavra de Deus. Então, amado, Paulo, ele insiste para que Timóteo continue ensinando com fidelidade a Escritura Sagrada, porque Paulo sabe que o ensino fiel das Escrituras vai fazer toda a diferença na vida da igreja. Meus amados irmãos, se nós queremos glorificar a Deus, se nós queremos experimentar um verdadeiro avivamento, não tem outro jeito, nós precisamos ter um compromisso profundo com o estudo da palavra de Deus. E nessa passagem, nós conseguimos perceber por que Paulo se preocupa tanto com o ensino fiel. Por que Paulo se preocupa tanto com a pregação fiel da palavra de Deus? Por que a palavra é tão essencial para a vida da igreja? É isso que nós iremos entender aqui à luz desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que a palavra é essencial porque a palavra é a luz que nos conduz ao caminho da salvação. Vamos olhar para a palavra como a luz que nos conduz ao caminho da salvação. Veja comigo o versículo 14 e o versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, os falsos mestres distorceram a verdade das Escrituras Sagradas. Eles estão enganando os crentes estão vivendo de uma maneira errada diante de Deus, porque eles aprenderam uma doutrina errada. Tu, porém, Timóteo,
permaneça naquilo que aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Nós conhecemos a vida de Timóteo, a gente sabe que desde a sua infância, ele já havia aprendido a palavra de Deus com a sua mãe, com a sua avó, e Paulo está dizendo que ele deveria permanecer firme na sã doutrina, naquilo que ele passou a vida aprendendo, firme na palavra de Deus. Paulo está dizendo: continue, Timóteo, lançando luz na mente da igreja, através do ensino fiel da palavra de Deus. Veja aí o versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja que interessante, a Bíblia nos conduz à salvação. Paulo deixa claro aqui, que nós não somos salvos porque nós cremos na Bíblia, não, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que é revelado na Bíblia. É isso que o texto diz, que pelas sagradas letras nós nos tornaremos sábios para a salvação pela fé em Cristo. Ou seja, é pela fé em Cristo que nós somos salvos, mas é a Bíblia que revela esse Cristo que nos salva, em quem nós temos fé. Querido irmão, Jesus Cristo, Ele é o centro das Escrituras Sagradas. Todo o Antigo Testamento que Timóteo conhecia desde pequeno, aponta para Cristo, aponta para o Messias, aponta para o Senhor Jesus. Amado, é a Bíblia que nos dá o entendimento de que a salvação só é possível pela fé em Cristo Jesus. É a Bíblia que nos ensina e nos conduz ao único caminho para a salvação, Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a Bíblia que revela a necessidade de salvação. A Bíblia é um espelho, irmãos, que mostra para nós como nós somos imundos por causa do nosso pecado. É a Bíblia que explica para nós que todos nós merecemos a condenação por causa do nosso pecado. É a Bíblia que explica para nós que nenhum pecador pode salvar a si próprio. Mas é a Bíblia também que revela o plano maravilhoso que Deus tem para nos salvar. É a Bíblia que nos revela que o Senhor Jesus nos substituiu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, nos comprou, e que por intermédio da fé em Cristo Jesus, nós temos a salvação. Você se lembra, meu amado, do etíope, lá do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que estava lendo a Bíblia, estava lendo Isaías 53, e ele estava tentando entender o texto. Quem é essa pessoa que sofreu, que foi castigado? Ele tentando entender a Bíblia, e aí Filipe chegou e explicou para ele que o texto estava falando do Senhor Jesus. E o texto ali de Atos diz que Filipe mostrou Jesus, pregou o Evangelho para ele, usou toda a Bíblia para mostrar que Cristo é o Messias, o Salvador. E o que aconteceu? Ele creu em Jesus e ele foi batizado. É a Bíblia, meus amados irmãos, que nos conduz ao caminho de salvação, que nos ensina tudo que nós precisamos saber para sermos salvos. Eu poderia citar aqui diversos testemunhos, como esse aqui do etíope, testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas quando tiveram contato com a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não é um livro comum, é de fato e de verdade a palavra de Deus, é a verdade absoluta, é inerrante, é eficaz e é suficiente para nos mostrar tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos e para vivermos uma vida que agrada a Deus. É a Bíblia, amados, é a palavra que nos conduz ao caminho de salvação. Mas em segundo lugar,
Nós vemos nesse texto a palavra como um guia para viver a vontade de Deus. Uma vez que nós somos salvos, como a gente pode viver de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus? A Bíblia é o nosso guia, que nos instrui, que nos ensina a viver a vontade de Deus. Então perceba, a Bíblia, ela não somente nos conduz ao caminho da salvação, mas ela nos ensina a trilhar esse caminho dia após dia. Veja o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deixa eu destacar aqui algo interessante. Paulo usou expressões diferentes aqui para se referir à palavra de Deus. No versículo 15, ele disse sagradas letras. E aqui no versículo 16, ele disse toda a Escritura. Querido, a expressão sagradas letras no versículo 15 é uma referência ao Antigo Testamento, porque Paulo disse que Timóteo foi instruído nas sagradas letras desde a sua infância, e na infância de Timóteo não havia ainda o Novo Testamento. Mas quando Paulo vai dizer no versículo 16 que a Escritura é inspirada por Deus, ele usa a expressão toda a Escritura. Ou seja, ele está dizendo que não somente o Antigo Testamento, mas toda a Escritura, inclusive o Novo Testamento, é inspirado por Deus e é útil para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Amado, uma coisa que Paulo deixa claro aqui: a palavra, ela é inspirada por Deus. E a doutrina da inspiração da Escritura é de vital importância para a vida da igreja. E é tão importante que essa doutrina é uma doutrina que Satanás tem atacado desde o princípio da humanidade. O que tem de erros doutrinários, distorções da palavra de Deus, Satanás tem atacado essa doutrina desde o início. Se você voltar lá em Gênesis 3, a serpente falando com Eva, o diabo falando com Eva, o que ela vai fazer? Vai distorcer a palavra de Deus, vai seduzir. Ela falou: não foi isso que Deus disse. Deus disse que vocês iam morrer se comer desse fruto? Não, claro que vocês não vão morrer, não é bem assim. Na verdade, vocês vão passar a conhecer o bem e o mal. Não foi isso que a serpente fez? E Satanás continua distorcendo a palavra de Deus e levando pessoas ao erro. Nós precisamos entender que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ou seja, é a verdade absoluta. A Bíblia é inerrante, é perfeita. Quando Paulo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, sabe o que ele está dizendo, meu amado irmão? Que houve uma influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus nos escritores da Bíblia, garantindo que as palavras que eles estavam escrevendo eram precisas, fiéis e verdadeiras. Sabe o que isso significa? Significa que os autores humanos que escreveram a palavra de Deus, eles foram guiados poderosamente pelo Espírito de Deus. Significa que não existe erro no que eles escreveram, significa que eles escreveram exatamente aquilo que Deus quis que eles escrevessem. Significa, meus amados, que a Bíblia é a infalível regra de fé e de prática para toda a humanidade. Tudo que a Bíblia afirma a respeito de si mesmo, tudo que a Bíblia afirma a respeito do ser humano, a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito da história, a respeito da ciência, qualquer outro assunto que a Bíblia abordar é verdade, porque é a palavra de Deus.
E querido, não se deve retirar, não se deve acrescentar e não se deve modificar nada daquilo que o próprio Deus inspirou. A Bíblia é a palavra de Deus, queridos. E pelo fato dela ter sido inspirada por Deus, ela é útil para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Querido irmão, viver de acordo com a vontade de Deus é pré-requisito para a gente experimentar um avivamento espiritual verdadeiro em nosso meio. Então veja, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, para a educação na justiça. O que significa que a Bíblia é útil para o ensino? A ideia aqui é exatamente de ensinar, de educar, de conduzir, direcionar. Significa que a Escritura, ela tem autoridade divina para reger as nossas vidas. Conforme falamos aqui, é na Escritura Sagrada que a gente aprende sobre o Evangelho, é na Escritura Sagrada que a gente aprende sobre o Senhor Jesus. Portanto, é a Escritura que nos ensina não somente o caminho, é a Escritura que não somente nos conduz ao caminho, mas nos ensina a trilhar esse caminho. Mas o texto diz que é útil para a repreensão. Querido irmão, os erros doutrinários e os erros de conduta devem ser repreendidos com base na Bíblia, na palavra de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, o nosso pecado, ele é confrontado. Quando nós olhamos para as Escrituras, os nossos erros de conduta vêm à tona. A gente consegue perceber, reconhecer os nossos erros, porque nós somos repreendidos, confrontados. Mas não somente é útil para a repreensão, o texto diz que também é útil para a correção. Percebam, uma vez que nós somos repreendidos, confrontados pela Bíblia, é a Bíblia que nos conduz a uma nova rota. É a Bíblia que nos corrige. É a Bíblia que nos mostra a direção correta. Então o pecador, ele aprende o caminho certo através da palavra de Deus. O homem é guiado no caminho correto através da palavra de Deus. O comentarista bíblico William Barclay, ele disse algo interessante sobre isso. Ele disse o seguinte: a Escritura é útil para corrigir, significa, aí ele disse assim, significa que todas as teorias, todas as teologias, todas as filosofias, todo o ensino ético, tudo isso deve ser comparado com os ensinos da Bíblia. Se alguma coisa contradiz a Bíblia, deve ser rejeitado. Significa dizer, meu amado irmão, que toda teoria, filosofia ou ética, tudo deve ser corrigido pela Bíblia, e não o contrário. Alguns dizem o seguinte: olha, nós precisamos mudar a Bíblia e adequar a Bíblia de acordo com o que nós pensamos. Não! O correto, queridos irmãos, é o seguinte: olha, nós vamos mudar o nosso pensamento de acordo com o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é divinamente inspirada, a Bíblia está certa, qualquer outra coisa que contradiz a Bíblia está errado, a Bíblia está certa, porque a Bíblia é inerrante, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Martinho Lutero foi confrontado pelo alto escalão da Igreja Católica, nós conhecemos a história da Reforma Protestante, e Lutero foi pressionado, ele fixou as 95 teses
contra as indulgências da igreja, a cobrança de indulgências, contra os erros da igreja, e ele foi pressionado a voltar atrás. Lutero, volta atrás nisso aí que você está falando. E Lutero respondeu o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa da palavra de Deus, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude, amém, foi a palavra de Lutero. Disseram para ele: Lutero, é o seguinte, não tem o que fazer, você vai ter que voltar atrás. Você está acusando a igreja de alguns erros doutrinários, e Lutero respondeu: não tem como, porque não é a igreja que ensina como nós devemos fazer, é a Bíblia que ensina o que a igreja deve ensinar, e eu estou olhando para a Bíblia, não é isso que Deus ensina na Bíblia, a igreja está errada, eu não posso me retratar, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus. O dia que o pastor começa a fechar a Bíblia e não ensinar mais a Bíblia, Deus para de falar. É a Bíblia que direciona o povo de Deus, é a Bíblia que é inerrante, não é a religião, não são as filosofias, não é a cultura que corrige a Bíblia, mas é a Bíblia que corrige todas as outras coisas. Querido, é a Bíblia, é a palavra que vai colocar a igreja no rumo certo. E se nós queremos um verdadeiro avivamento, a gente tem que pegar a Bíblia, olhar para a Bíblia e olhar para a nossa vida. E a gente tem que corrigir a nossa vida de acordo com a Bíblia. A Bíblia vai corrigindo, vai nos ensinando a trilhar o caminho do Senhor e a viver uma vida para a glória de Deus. Precisamos corrigir a nossa vida de acordo com aquilo que Deus exige em sua palavra. E por fim, Paulo diz, para a preparação, é útil também para a preparação na justiça, ou seja, através da palavra de Deus, que o nosso caráter é moldado de acordo com a vontade e com a justiça de Deus. Portanto, é a Bíblia, meus irmãos, que nos prepara, que nos conduz de acordo com a vontade de Deus. Terceiro lugar, olhamos nesse texto para a palavra como preparação para o serviço no reino. É a Bíblia que nos habilita para toda boa obra. É a Bíblia que nos deixa preparados para o serviço. Olha aí, o versículo 17. A Bíblia é útil para corrigir, para repreender, tudo aquilo. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, meu amado, a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, ensina, repreende, corrige, prepara na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Meu amado, a palavra perfeito aqui não significa que o homem de Deus jamais vai cometer algum erro, não é isso. Mas a palavra aqui tem o sentido de completo, tem o sentido de que o homem estará pronto para ser usado. A ideia aqui é a seguinte, eu vou ilustrar. Imagina um carro. Se o carro não tem motor, esse carro pode ser usado? Esse carro pode cumprir o propósito para o qual ele foi fabricado? Sim ou não, irmãos? Não vai andar, não vai cumprir o propósito. Então, perfeito aqui é a ideia, se o carro estiver funcionando, às vezes não está perfeito, 100%, mas se estiver funcionando bem, vai andar, vai cumprir o propósito. A ideia de perfeito aqui é essa. Deixa o homem preparado para cumprir os propósitos de Deus. E o texto diz o seguinte: perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Significa dizer que a palavra de Deus deixa o homem preparado para o serviço. É a palavra que vai nos preparando para que possamos servir ao Senhor e cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Meu amado, é a palavra então que equipa e capacita o crente para que ele possa viver de maneira agradável a Deus e possa realizar a obra que o próprio Deus o incumbiu
de realizar. Sabe o que isso significa? Significa que quanto melhor nós conhecemos a palavra de Deus, mais luz nós teremos na mente, mais clareza nós teremos sobre a vontade de Deus e mais capazes nós seremos de viver e trabalhar para Deus. Significa que a palavra de Deus prepara o povo de Deus para realizar a obra de Deus, para realizar a igreja e glorificar o Senhor Jesus. É por isso, meu irmão, que Paulo está dizendo aqui: Timóteo, diferente dos homens que estão distorcendo a palavra de Deus, faça diferente, permaneça firme. E se você olhar aí na sua Bíblia, o próximo versículo, que aí já entra no capítulo 4, olha aí, versículo 1 e versículo 2. Paulo continua insistindo com Timóteo sobre a palavra. Capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Paulo diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meu amado irmão, sabe por quê que Paulo está dizendo que não suportarão a sã doutrina? Porque a palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. A palavra de Deus, ela nos chama ao arrependimento e à mudança de vida, e o ser humano não quer abandonar o pecado, o ser humano não quer mudar de vida, por isso que eles querem mudar a Bíblia e mudar a sã doutrina, porque não estão dispostos a mudar a própria vida, de acordo com aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Eu já vi gente dizendo que a Bíblia é homofóbica, que Paulo é machista, que alguns textos precisam ser alterados, atualizados, conforme a nossa cultura secular, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo: prega a palavra, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Meu amado, olha como que Paulo leva a sério essa questão do ensino fiel das Escrituras, porque ele sabe que no momento que a igreja se afastar da Bíblia, a igreja morre. No momento que a igreja se afastar da Bíblia, a igreja se afasta de Deus, a igreja perde o poder para testemunhar. E se nós queremos uma igreja viva, se nós queremos um verdadeiro avivamento em nosso meio, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus com todo o coração. Nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos amar essa palavra, estudar essa palavra e pregar essa palavra a tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Eu quero mencionar só mais um tópico rapidamente. A palavra de Deus como fonte de fogo no coração. Presta bastante atenção. É muito comum, no meio evangélico, a gente ouvir a seguinte frase. Eu nem vou perguntar se você já ouviu essa frase: a letra mata. Pegaram a expressão de 2 Coríntios 3, capítulo 6, onde Paulo fala que a letra mata e o Espírito vivifica, tiraram esse versículo do contexto e repetem essa frase, ensinando que estudar demais a palavra de Deus vai trazer frieza espiritual. Eu já ouvi muita gente falando isso. A letra mata. Se estudar demais a Bíblia, a gente vai esfriar espiritualmente.
Querido irmão, essa é uma das maiores e mais perigosas mentiras no meio da igreja. Pensa comigo, como que a palavra que foi inspirada por Deus, como que a palavra que nos conduz à salvação, que nos ensina a vontade de Deus, que nos repreende, que nos corrige, que transforma o nosso caráter, que revela para nós a vontade de Deus, como que essa palavra que o autor é o próprio Espírito de Deus, como que essa palavra vai trazer frieza espiritual para a nossa vida? Essa é uma mentira diabólica que serve para afastar as pessoas da verdade de Deus. E querido, não é à toa que a igreja evangélica é cheia de esquisitices. Copo com água em cima da televisão, rosa ungida, sal grosso, é cheio de superstição, é teologia da prosperidade, um monte de crente obedecendo doutrinas de homens que não tem nada a ver com a vontade de Deus. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento, diz o Senhor. Precisamos entender que quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus, mais nós fazemos a vontade de Deus, e mais o nosso coração é aquecido pelo mesmo Espírito que inspirou essa palavra aqui, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus. E eu concluo lembrando que todos os avivamentos foram precedidos de um compromisso profundo com a palavra de Deus. Na semana passada, eu mencionei aqui o grande avivamento do século XVIII, aqueles jovens, os irmãos Wesley e George Whitefield, que se reuniram para estudar a Bíblia, versículo por versículo, para orar e estudar a Bíblia e corrigir a vida de acordo com a palavra de Deus, e não tardou, e Deus derramou o seu Espírito e grandes coisas aconteceram. Há um outro avivamento que aconteceu na África do Sul em 1966, e os relatos desse avivamento são impressionantes. O reverendo Erlo Stings relata em um de seus livros, convicção de pecado, arrependimento, mudança de vida, coisas extraordinárias aconteceram, mas ele relata que no início do seu ministério ali, poucas conversões, ele não via frutos, e aí ele reuniu os poucos convertidos que tinham ali. E ele falou assim: olha, tem alguma coisa errada. Começaram a fazer 2 reuniões por dia para orar e ler a Bíblia. E eles disseram o seguinte: vamos ler versículo por versículo, e nós vamos corrigir todos os detalhes da nossa vida. Vamos ler esse versículo, o que a gente precisa fazer? Vamos corrigir, vamos ler e corrigir, vamos ler e corrigir. E não tardou, Deus rasgou os céus. As pessoas começaram a se converter. Hoje há uma igreja lá com mais de 100 mil membros. Os resultados do que Deus fez naquele lugar são impressionantes. Eu não vou falar tudo agora, porque eu precisava de mais tempo. A própria reforma protestante foi marcada por um retorno às escrituras sagradas. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que as pessoas tivessem acesso ao texto bíblico, e isso gerou um grande avivamento espiritual que se espalhou por várias nações, dando início a um dos maiores movimentos do pensamento cristão mundial, a reforma protestante. E um dia questionaram Martinho Lutero, disseram para ele assim: Lutero, questionaram os acontecimentos extraordinários da reforma. O que você fez, Lutero? E a resposta dele foi a seguinte: eu não fiz nada. Eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. Enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Grava essa frase de Lutero: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Concluo dizendo para você
Eu concordo com o reverendo Hernandes, quando ele diz que avivamento não é abrir as portas da igreja para novidades estranhas às Escrituras Sagradas, mas avivamento verdadeiro é uma volta ao antigo Evangelho. Concordo com ele quando ele diz que avivamento não é buscar o inédito, não é buscar o barulho, não é buscar a esquisitice espiritual que a gente vê por aí, mas o avivamento é um retorno às Escrituras Sagradas, ao Evangelho simples que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ideia é essa: luz na mente, o intelecto esclarecido pela palavra de Deus e o coração aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, não é abrindo a igreja para novas e falsas revelações que nós encontraremos o caminho do avivamento, mas é voltando para a inerrante, eterna e infalível palavra de Deus. É assim que nós encontraremos o verdadeiro avivamento, que transforma vidas e traz um impacto poderoso na sociedade onde nós estamos inseridos. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus convença o nosso coração de que nós precisamos ter esse compromisso firme com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos moldar, é a palavra de Deus que vai nos conduzir, é a palavra de Deus que vai fazer de nós servos preparados, habilitados para toda boa obra.